vamos iniciar agora uma síntese do livro de Gênesis. Eu fiz uma geral com vocês, ok? De introdução, agora vamos falar do livro de Gênesis. A autoria deste livro é atribuída a Moisés. Provavelmente Moisés iniciou a sua escrita na peregrinação para Canaã e a compilação final é atribuída a Samuel. Okay? Então, Samuel, acredita-se que Samuel tenha organizado o livro de Gênesis, todo o Pentateuco. Por quê? Porque nós encontramos nomes de cidades que elas só receberam aquele nome depois da morte de Moisés. Vocês querem ver um exemplo? Em Gênesis capítulo 14, diz que Abraão perseguiu aqueles reis que capturaram Ló, levaram Ló escravo. Aí Abraão perseguiu eles para libertar Ló. E diz que Abraão perseguiu eles até a cidade de Dan. Mas essa cidade só recebe esse nome no livro de Juízes, acho que no capítulo 19, Moisés já tinha morrido. Todo o livro de Juízes, Moisés já tinha morrido. Então, quem teria feito essa organização final? Moisés escreveu vários pergaminhos, vários textos. E Samuel, acredita-se, teria sido o homem que organizou. Por quê? Porque Samuel era um juiz. E ele tinha acesso aos escritos. Naquela época, escrever era algo raro e difícil. Era em pergaminho. Não é como você pegar uma caneta e escrever num texto desse aqui fácil. Para você fazer uma letra no pergaminho, que era um couro, era algo trabalhoso. Hoje você tem uma caneta que ela desliza fácil, você escreve, né? Então escrever era algo trabalhoso. E também manter aqueles documentos. Então Samuel teria sido o homem que teria organizado. A data, aproximadamente 1446 a.C. Por que dessa data? Essa data é a data que acredita-se teria ocorrido o êxodo. Alguns acreditam que Moisés teria escrito antes do êxodo. Alguém sabe me dizer qual a idade de Moisés no momento do êxodo? Quanto? 40 anos? 80 anos. Por quê? O Novo Testamento, Estevão, diz que ele ficou 40 anos no Egito. Aí ele fugiu do Egito quando ele matou um soldado egípcio, foi viver em Midian. Quanto tempo ele viveu em Midian? Estevão diz que ele viveu lá 40 anos. Então depois ele veio para libertar o povo, ou seja, com 80 anos. Ok? Então alguns acham que foi nesse período que ele viveu em Midian que ele teria escrito o livro de Gênesis. Né? Porque os midianitas, eles eram também descendentes de Abraão. A Bíblia diz que depois que Sara morreu, Abraão já com 100 e tantos anos, ele tomou uma outra esposa chamada Quetura e gerou mais filhos, entre eles um chamado Midian. Ok? Então eles também eram descendentes de Abraão. Moisés foi viver entre eles e alguns acham que seria ali que Moisés teria escrito. Não tem como nós sabermos a data precisa. E nessas datas antigas, eu trabalho sempre com um aproximado. Okay? Então, 1446 anos era a data aproximada. Sim, pode perguntar. O tempo que Deus falou com Moisés lá no monte, até Moisés chegar lá no Egito. O diálogo de Moisés com o rei lá, você tem uma contagem de quantos anos foi para até o povo sair lá? Não tem contagem não. Não tem contagem não. Ele com 80 anos estava lá no Midian, Deus falou com ele e ele foi para o Egito. E aí o tempo para o êxodo não existe contagem. Existe a contagem que foi cerca de 80 anos, né? Essa questão de contagem sempre para nós termos uma base, mas a Bíblia não entra às vezes em tantos detalhes. Nesse caso, pelo menos não. Nós não sabemos o intervalo entre o tempo que Deus falou com Moisés no monte e o tempo que ele chegou no Egito, e quanto tempo também demorou para tirar o povo de lá. Não tem nenhum Egito aqui de história. Não tem. Ok? Pois bem, prosseguindo, período histórico abrange da criação do mundo até a morte de José.
é o período histórico aproximadamente do livro de Gênesis. Ele termina com a morte de José. E se você olhar lá naquela cronologia que eu passei para vocês, José, ele morreu próximo do ano 1800 antes de Cristo, ok? Lembrando que Adão foi criado cerca de 4.000 anos antes de Cristo, ok? José morreu cerca de 1.800 anos antes de Cristo. Então nós estamos tratando aí de 2.200 anos de tempo de Abraão até José. Esse é o tempo do livro de Gênesis, ou seja, é uma história muito longa, é o livro que conta a história mais longa da história da humanidade, né? Um livro que se ocupa de 4.200 anos, desculpa, 2.200 anos de história. Tema: a origem de todas as coisas. O livro de Gênesis é também chamado o livro das origens de todas as coisas, pois conta a origem dos céus, da terra, do homem, do pecado, da redenção, dos povos, das línguas e da nação de Israel. Ok? Exatamente, o fim é a origem da nação de Israel. Israel, nós teremos, esse nome é importante, porque ele é exatamente aquele símbolo de mudança de vida. Nós podemos dizer que todos nós, em algum momento, fomos Jacó, mas hoje somos Israel. Em algum momento, nós éramos uma pessoa toda errada, como Jacó era, enganou seu pai, enganou seu sogro, fez proveito da dificuldade do seu irmão, enganou muita gente, até que ele encontrou-se com Deus no Val de Jaboque e passou a chamar Israel, deixou de ser o usurpador, que é o significado do nome Jacó, e passou a ser chamado de príncipe de Deus, que é o significado do nome Israel. Okay? Bom, eu comento aí, antes da origem de todas as coisas, né? Antes que Deus criasse os céus e a terra, ele estava em condições e lugar que não temos como descrever. É o tempo que Deus não nos revelou, como diz Deuteronômio 29, né? Sabemos, contudo, que Deus não tem princípio, senão ele não seria Deus. Não podemos dizer que ele veio a existir por seu próprio poder. Preste atenção nessa frase. Por que eu coloquei essa frase aí? Porque eu já ouvi pregador na igreja. Como que eu vou definir? Tem algumas pessoas que perguntam assim: quem criou Deus? Não, ninguém criou Deus. Deus é eterno. Ninguém o criou. Mas então como é que ele veio a existir? Aí virou uma armadilha para o irmão. O irmão respondeu: ele veio a existir pelo seu próprio poder. Isso está errado. Porque você está dizendo que Deus não é eterno. Você está dizendo que ele veio a existir. Tá bom? Então Deus não veio a existir. Ele é eterno. Fica até bonito, né? Deus veio a existir pelo seu próprio poder, mas está errado. Porque você está dizendo que ele veio a existir. Você está dizendo que ele não é eterno. Né? E por que o homem ele quer sempre ver a origem das coisas? Porque tudo que nós vemos, tudo que nós observamos, ele nasce, cresce e morre. Ele surge e ele desaparece. Seja uma planta, seja um animal, seja uma estrela. Tudo a ciência diz que o Sol um dia vai apagar, um dia vai morrer. O Sol é uma bola gigantesca, 100 vezes maior que o planeta Terra, feita de gases, tá bom? Queimando. Mas vai queimando, como ele é muito grande, eles dizem que vai durar milhões de anos. Mas um dia ele vai apagar. Então tudo que o homem vê desaparece, morre, começa e morre. Então, eles querem ver, mas como Deus surgiu? Deus é eterno. E Deus sempre tem que ser eterno para ele trazer as coisas à existência. Vocês vejam que interessante. Os gregos tinham muita coisa ruim, principalmente a religião, né? Mas os gregos tinham muita coisa boa. Né? Vou citar mais uma. Os gregos, eles viviam para pensar, e eles desenvolveram o que é considerado hoje a filosofia. Tinham pensadores, filósofos antes dos gregos, mas os gregos, eles pensavam tantas coisas sobre origem, que eles deixaram muito pensamento interessante. E um deles, o homem que é considerado o mais inteligente da história, que dominava todas as ciências, que foi Aristóteles. E ele falou o seguinte para os filósofos: olha, vocês vivem a procurar a origem de todas as coisas,
né? A origem do fogo, a origem da terra, a origem do ar, a origem da água, esses elementos essenciais, né? Mas vocês têm que pensar que tem que existir algo que não tem origem, para ele dar origem a todas as coisas. Tudo que nós vemos tem origem, mas tem que existir algo que deu origem a todas as coisas. Um filósofo não era um cristão, ele era um grego, tá bom? Mas pela lógica, e preste atenção, Aristóteles ele é considerado o pai da lógica. Quando fala de pensamento lógico, o mundo estuda quem? Aristóteles. E ele falou o seguinte: olha, pela lógica tem que existir um ser, tem que existir algo que ele não tem princípio, para ele dar princípio a todas as coisas. Não é um pensamento inteligentíssimo, né? Então, quando a gente estuda filosofia grega, algumas coisas também a gente aprende. Tem muita heresia, né? Mas, de alguma maneira, nós podemos ver que Deus, ele se manifestava em todas as pessoas, em todos os povos, tentando dar um pouco de entendimento. O apóstolo Paulo disse que Deus ele colocou em todos os homens, Romanos 2,16, quem pode ler, por favor, rapidinho? Romanos 2,16. Os povos, por exemplo, que viviam aqui no Brasil, como eles seriam salvos? Deus colocou uma lei para ensinar esses homens, mesmo aqueles que não liam a lei de Moisés. Acho que é 2, leia o versículo 15 e 16, leia para mim, por favor. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Um minuto. Os quais quem? Ele está falando dos gentios, aqueles que não têm lei. Aqui, esses quais você pode falar, os povos que viviam aqui no Brasil, que nunca ouviram o Evangelho, os quais, repita essa parte, por favor, 2,15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ok? Pode dizer isso. No dia que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então veja, o apóstolo Paulo chamou de lei da consciência. Mesmo os povos, os israelitas nunca evangelizaram Aristóteles. Aristóteles viveu antes até dos gregos dominarem Israel. Ele viveu lá no ano 390 a.C., os gregos dominaram próximo do ano 300. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus está tentando salvar a humanidade. Como é que os povos que viviam aqui no Brasil, como eles serão julgados? Vocês já pensaram nisso? O apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse que Deus colocou uma lei da consciência no interior deles, quer acusando, quer defendendo. Então, o homem que vivia aqui no Brasil, como que ele vai ser julgado antes do Evangelho chegar aqui? Quando ele matava um indivíduo de uma tribo diferente, a consciência dele pesava, porque Deus colocou essa lei dentro do homem. Falava, isso está errado. Então, como que Deus vai julgar esse homem? Aquele homem que a lei fala para ele, isso está errado, mas ele diz, eu vou fazer assim mesmo. Invadir aquela tribo ali, tomar toda a comida dele, matar alguns, eu sei que é errado, mas eu vou fazer isso. Outros vai falar, não, isso é errado, eu não vou fazer. Então, é assim que Deus vai julgar as pessoas. Como Deus vai julgar os gregos também? Deus vai julgar por essa lei da consciência, porque Israel não levou a verdade de Deus para eles. Então, esse exemplo de Aristóteles, eu vejo como uma manifestação de Deus. Hoje eu posso, num diálogo com um ateu, dizer, olha, o pai da lógica, ele disse o seguinte, para o mundo vir à existência, tudo que vocês pensam é que teve origem. Como o fogo teve origem, como a terra, o ar, a água. Mas vocês têm que pensar que tem que existir algo, algum ser, que ele não tem origem, mas ele deu origem a todas as coisas. Isso diz o pai da lógica, isso combina com a Bíblia, que o nosso Deus ele é eterno e ele deu origem a todas as coisas. Vocês já ouviram falar num homem chamado Steve Hawking? Ele foi considerado o maior físico dos últimos tempos. Ele morreu e foi feito um filme sobre a vida dele, daqui a pouco eu lembro o nome do filme. Foi feito um filme sobre a vida dele. Esse homem, ele estava com um desafio dos ateus para dar uma resposta que seria uma forma de contrapor a Bíblia. Ok? E qual era, que resposta era essa? Porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. A partir de um determinado, os cientistas começaram a falar o seguinte, não,
O mundo é eterno, o universo é eterno, não tem criador não. Só que chegou um tempo que a ciência, ela começou a perceber pelo universo, pelo estudo do universo, a ciência começou a perceber que o universo não é eterno. Isso virou um problema para a ciência, para os cientistas ateus, porque se o universo não é eterno, quem trouxe ele à existência? Hoje a ciência comprova que o universo não é eterno. Então, eles falam, não, mas aí nós vamos cair na história da Bíblia, que um Deus deu origem a todas as coisas. Vamos tentar desfazer isso. Quem era o homem que estava com a missão de fazer isso? Era esse homem Steve House. E foi feito um filme, a origem, acho que é a origem de tudo, acho que é o título do filme. Né? Deixa eu estou falando com vocês, eu vou pesquisando aqui. Mas o que aconteceu de interessante? Infelizmente esse homem morreu sem Jesus, né? Eu falo de interessante porque eu sabia que não ia conseguir comprovar, né? Mas o que aconteceu? Esse homem morreu. E aí aconteceu algo, aí os cientistas falaram assim, a nossa esperança foi embora. Mas aí vem ainda algo mais interessante para dar mais uma chicotada para os ateus. Aí um falou assim, mas presta atenção, 10 dias antes dele morrer, ele deixou um artigo escrito tratando sobre a teoria do multiverso, ou seja, que é a resposta para dizer que esse universo não veio a existir pelo poder de Deus, mas por outra origem. Aí eles esperaram a solução, o artigo foi publicado. Vamos ler o que diz o artigo. Deixa eu ver aqui o título do filme. A teoria de tudo é o título do filme, né? É claro, o filme não conta isso que eu estou falando para vocês, conta a vida dele. Mas ele morreu agora, tem uns 2 anos, e aí eles foram ler o artigo na esperança que ele desse uma resposta para dizer que a Bíblia está errada, que o mundo não foi criado por Deus, ele foi criado a partir de um outro universo. E aí o que foi o artigo, o que ele falou? Ele falou, esqueçam a teoria do multiverso, porque ela não tem como ser comprovada. E aí o repórter da Folha de São Paulo escreveu dizendo, é uma maneira simpática de dizer que essa teoria está errada. Então hoje só tem uma teoria sobre a origem do universo, a teoria do criacionismo. A ciência hoje não tem nada a falar sobre a origem do universo. Quem deu início a todas as coisas? A ciência simplesmente não tem resposta. Acho que vai da ateísmo, né? Vai dar? Do ateísmo, né? Que fala. Kant. Ele fala uma frase muito engraçada. Ele fala, 2 coisas me intrigam. Primeiro, o senso de moralidade é muito perfeito e os céus estrelados são minhas cabeças, como nossas cabeças. Kant, ele era um protestante, né? Ele não chegou a ser ateu, não. Ele era um protestante. Ele até tentou provar Deus. Ele tenta até evidenciar a existência de Deus através da moralidade, né? Através da moralidade. Então, essa história do Steve Hawking é bem interessante. Né? Então, esse texto aqui, exatamente eu falo, antes de todas as coisas, como é que nós vamos definir a pessoa de Deus? A primeira coisa, ele é um ser eterno. Você não pode dizer que ele veio a existir pelo seu próprio poder, porque aí você está dizendo que ele não é eterno. Sim, naquela oração que Abacuque faz, ele está falando a revelação de Deus a manifestação aos homens, que ele faz na capítulo 3. Qual parte da oração? Deus veio de Temã, e a sua glória se resplandeceu sobre a terra. Fala mais alto. Deus veio de Temã, e a sua glória resplandeceu sobre a terra, ele está falando de Deus se manifestando em um local, né? Como Deus se manifesta às pessoas. Mas não está falando da eternidade, né? Entendeu? Porque Deus, claro, quando Israel vai até habita em Jerusalém, Deus está lá em Jerusalém com ele, mas aí não está falando da eternidade, né? Entendeu? Ok? Entendido então essa parte sobre a questão da eternidade de Deus, né? Vamos agora para o capítulo 1, a origem do mundo espiritual, na página 19.